Como funciona um divórcio no cartório? Meu nome é Cíntia Tsaldaris, eu sou advogada, eu trabalho com direito de família, mais especificamente com o divórcio, e eu vou te contar agora como é que funciona um divórcio diretamente no cartório, quais são os requisitos e quais os outros detalhes que são importantes para que a gente possa finalizar esse processo diretamente lá num cartório de notas. Se tu está passando por um divórcio, esse vídeo pode te ajudar bastante. Quando a gente está falando de uma separação de um casal que é formalmente casado, nós precisamos então formalizar o divórcio dele. Nós temos duas vias atualmente. Nós temos a via judicial, que é quando um juiz assume um processo e ele conduz esse processo e dá uma decisão ao final. E nós temos a via extrajudicial, que é o famoso divórcio no cartório, onde um tabelião de notas, direto num cartório de notas, lavra uma escritura que diz então que aquele casal passa a partir daquele momento a estar divorciado e também prevê outras questões. Qual o requisito para fazer um divórcio diretamente no cartório? A gente tem alguns pontos bem importantes aqui, mas eu vou citar 3 deles que são imprescindíveis para um casal que quer se divorciar de uma forma mais rápida e mais prática lá diretamente no cartório de notas. Concordância das partes. Esse é o primeiro requisito e eu acho que o mais indispensável, tá? Por quê? Porque se o casal não está de acordo sobre o divórcio e especialmente sobre a divisão dos bens, se existirem bens a serem partilhados, a gente não vai conseguir entrar num consenso. E sem consenso é impossível fazermos um divórcio na via extrajudicial. O segundo ponto é que esse casal não pode ter filhos, tá? Se um casal tiver filhos, como a gente faz? Não vou poder nunca utilizar a via extrajudicial? Pode, desde que a questão da guarda, da pensão e do regime de convivências tenha sido conduzido e discutido e já tiver finalizado dentro de um processo judicial. Então, nós podemos formular, por exemplo, um acordo, levar para o juiz, homologar esse acordo e aí depois fazermos um divórcio diretamente no cartório. O terceiro ponto, ele é um pouco mais delicado porque alguns cartórios já aceitam e outros ainda resistem bastante, que é o fato da mulher estar grávida. Se a cônjuge que está se separando está grávida, é preciso, então, na maioria das vezes, discutir também essas questões a respeito do reconhecimento desse filho, a respeito da questão da pensão alimentícia ou de uma pensão para essa mulher durante, essa gestação. Isso precisa estar definido também na via judicial para que aí a gente possa fazer lá na via extrajudicial. Mas e na prática, Cíntia, como é que funciona? Por onde a gente começa? Que documentos eu preciso? Vou te explicar bem direitinho agora. Quando um casal chega aqui no escritório para fazer um divórcio, depois a gente analisar a situação, verificar se atende a esses requisitos e é possível, então, nós fazermos diretamente no cartório, nós solicitamos os documentos daquele casal. Que documentos? Os documentos pessoais, a escritura de casamento, os documentos a respeito dos bens, se existirem bens, então, se tiver bens imóveis, matrícula, se for um imóvel de posse, então, o contrato da aquisição, se tiver veículos, o documento desse veículo, dinheiro em conta bancária, a gente precisa dos extratos, reunimos toda essa documentação. Definimos então a partilha, se um do casal vai ficar com tudo, se vai ser dividido meio a meio, como vai ser a divisão daquele patrimônio e, após isso, nós fazemos uma minuta. Essa minuta é um documento que nós enviamos para o tabelionato e, com base nele, é que o tabelião vai lavrar a escritura pública de divórcio. Depois do tabelião analisar esse documento, ele vai verificar se existe alguma diferença ali na partilha, se precisa recolher algum imposto. Precisando recolher, nós fazemos a emissão dessas guias de imposto, entregamos para o cliente fazer o pagamento e logo após, então, verificamos se aquela escritura está toda ok, se atende à vontade das partes, se está tudo direitinho ali conforme aquele casal decidiu que seria e assinamos, então, essa escritura. A respeito da assinatura, é bem importante falar que o casal não precisa estar junto, porque tem muitos casais que, embora tenham entrado num acordo a respeito da divisão, ainda existe algum tipo de mágoa, ainda existe algum tipo de divergência ali entre eles e eles preferem não se encontrar. Então, nós podemos marcar em horário separado para fazer essa assinatura ou mesmo fazer totalmente digital, totalmente online, através ali do e-notariado, que é um sistema dos cartórios para que as partes possam fazer todos esses trâmites online e não precisar se deslocar. Assinada a escritura, é importante então que a gente passe para a parte final, que é a parte da averbação e dos registros. Então, se existe algum bem imóvel, é importante levar essa escritura lá no registro de imóveis para registrar naquela matrícula daquele bem, que existe um divórcio, com quem que aquele imóvel ficou, se é metade de cada um ou se é integralmente de um, se existe um veículo, levar até o Detran para que lá no Detran se faça a alteração da propriedade desse veículo, se for o caso, nas instituições bancárias, enfim, a gente precisa desse documento fazendo esses registros, fazendo essas averbações para que aí fique tudo finalizado. Outro ponto que vale a pena destacar aqui para vocês é que um casal pode escolher qual tabelionato ele vai utilizar para fazer o divórcio extrajudicial. Então não precisa ser necessariamente
aquele da cidade em que eles moraram por mais tempo, ou que estavam quando se divorciaram, ou mesmo da cidade onde eles casaram. Essa escolha ela pode ser livre, como melhor convir para as partes, e facilita muito, obviamente, quando um casal quer escolher um tabelionato, talvez de uma pessoa que já seja conhecida, ou então que seja mais próximo das suas atuais residências, ou que faça mais sentido de qualquer maneira. Fiz um resumo aqui para vocês do que acontece, como é que funciona um divórcio extrajudicial, mas é bem importante dizer que é uma via com certeza muito mais rápida e menos burocrática do que utilizarmos a via judicial. Obviamente que tem alguns casos em que a gente não consegue fugir da judicialização de uma demanda de divórcio, mas sempre que possível nós orientamos aqui os casais a fazerem dessa forma, porque economiza tempo, economiza dinheiro e também torna aquele processo com a mesma validade que teria se um juiz tivesse dado uma sentença de divórcio. Se tu tiver alguma dúvida a respeito do assunto, pode chamar a gente no direct, pode mandar uma mensagem ou entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou mesmo através dos nossos telefones que estão aqui embaixo.